Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. Eu sou Priscila Gonçalves, diretora de publicações, e hoje eu estou substituindo a Vivian Fraga, nossa querida âncora e apresentadora oficial. Hoje nós temos conosco um convidado muito especial, o conselheiro Sérgio Costa Ravagnani. Seja bem-vindo, conselheiro, ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu vou apresentar o conselheiro e, na sequência, vou apresentar os nossos outros dois convidados aqui que vão interagir e perguntar, que não é uma sabatina, a gente quer fazer uma conversa aqui bastante informal e profícua nessa série de conversas com o Tribunal do CAD. O conselheiro Sérgio Ravagnani, ele iniciou o mandato em outubro de 2019, ele tem graduação em Direito pela Universidade de Brasília, especialização em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Gestão e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. É procurador da Fazenda Nacional desde 2008, tendo exercido o cargo de procurador-chefe da Divisão de Acompanhamento Especial na Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da Primeira Região. Foi subchefe adjunto para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República entre 2016 e 2019. E nós teremos, então, conosco também aqui o nosso diretor de concorrência, Bruno Drago, e a nossa conselheira e coordenadora, Flávia Chiquito dos Santos. Bem-vindos, Flávia e Bruno, é um prazer tê-los aqui conosco. Obrigada, Priscila, bom dia a todos. Obrigado, Priscila, bom dia, conselheiro, e Flávia, é um prazer estar aqui para a gente gravar mais esse IBRAcast aqui. Obrigada pela participação de vocês. Acho que para a gente começar, conselheiro, se você puder compartilhar conosco brevemente o seu histórico profissional, né? Eu fiz aqui uma leitura rápida, resumida, né, do seu currículo, mas a gente está pensando aqui principalmente na destaques que você queira apresentar antes do seu ingresso no Tribunal do CAD e também comentar sobre os desafios que imaginou encontrar quando começou, né, o seu mandato, em outubro de 2019, e os desafios que enxerga hoje, 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos depois dessa data, e uma pandemia, né, que a gente não imaginava que, naquele momento, que poderia acontecer. Né? O Tribunal do CAD, em resumo, é como você imaginou? Priscila, obrigado pela pergunta, obrigado ao IBRAC por oportunizar esse encontro entre o tribunal, os advogados, a comunidade antitrust. É um prazer conversar com vocês e poder expor um pouco mais sobre as minhas perspectivas, os meus anseios, o meu histórico que me trouxe até aqui. É uma satisfação poder compartilhar isso com vocês. Como você já disse, eu sou da carreira de procurador da Fazenda Nacional, desde quase logo após a minha graduação. Eu me formei em 2006 na UNB, sou brasiliense, fui aprovado no concurso de 2007, antes disso eu era servidor de carreira do Ministério Público Federal, assessorei o vice-procurador-geral eleitoral por um breve tempo, até a minha posse, que se deu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Por uma escolha pessoal, eu quis ficar no Rio Grande do Sul ao longo de 5 anos. Em 2013, eu voltei para Brasília, onde tenho a minha família e onde eu também quis me desafiar e me realizar enquanto profissional também na administração pública. E tive o privilégio de ser convidado pela Procuradora Regional da Fazenda Nacional para integrar uma
espécie de escritório boutique que funciona na Procuradoria da Fazenda Nacional, em que nós providenciamos memoriais, despachamos com os magistrados, fazemos sustentações orais e ficamos com um número reduzido de casos que sempre versavam em matéria tributária sobre leis novas que ainda não haviam precedentes ou que teriam um impacto econômico financeiro para a União muito grande, às vezes por ter associações nacionais no polo ativo, e algum tempo depois fui convidado para ser o procurador-chefe dessa divisão e ficar responsável também por todas as ações originárias perante o TRF da primeira região, suspensões de segurança, plantões judiciários, etc. Eu já estava, digamos assim, apalavrado junto com a direção da Procuradoria que em 2017 eu conseguiria uma licença para fazer mestrado no exterior, tinha o desejo de obter essa titulação naquela época, até então eu só fiz pós-graduações lato sensu, e estava tudo certo, pediram para eu aguardar que houvesse a nomeação de novos procuradores, em 2016 haveria um concurso, houve um concurso em andamento, e saí de férias com uma presidente do Brasil e voltei com outro. E aí aconteceu uma grande virada na minha carreira. Houve a necessidade de reformular a equipe jurídica junto ao presidente da República, e o meu nome chegou até o Palácio do Planalto, junto com de outros colegas procuradores da Fazenda Nacional, para assessorar o presidente justamente em matéria de direito financeiro, então é uma outra vertente aí do direito em que eu atuei bastante, tenho bastante prática, e os colegas que me precederam, eles dispensaram o convite por suas razões, e eu acabei aceitando, e foi uma grande surpresa. Então, lá eu trabalhei com muitos temas de macroeconomia, eu estive envolvido, junto com equipes do Ministério da Fazenda, do planejamento, a elaboração da PEC do teto dos gastos, da reforma da Previdência, de todo o conjunto de leis orçamentárias e suas posteriores alterações, de modo que todas as políticas públicas estivessem lá acomodadas, sem oferecer risco de um novo crime de responsabilidade por parte do presidente da República, de um ato seu. Era uma jornada de trabalho super intensa. Passamos também por algumas outras questões que exigiram conhecimento também de microeconomia, por exemplo, quando houve a greve dos caminhoneiros, quando houve a necessidade de se fazer uma subvenção a setores particulares da economia, quando havia também que se discutir sobre prorrogações de regimes tributários especiais, quando também eu participei, junto com a equipe temática do governo, na medida provisória da liberdade econômica, ali exigiu também um conhecimento de microeconomia, e eu fui auxiliado, montei uma equipe de outros 5 advogados públicos federais e mais um técnico do Tesouro Nacional. E ao longo desse período em que eu estive na Casa Civil, eu também fui eleito membro do Conselho de Administração da BB Dental, então a 9ª maior operadora de planos de saúde odontológicos do país. Então eu também tive esta passagem ao longo de 2 mandatos no mundo corporativo e renunciei ao meu mandato, que ainda estava em curso, quando fui aprovado na sabatina para o mandato de conselheiro do CAD. Foi uma surpresa ir para o CAD, eu não planejei, eu não esperava, eu não pedi, foi uma coisa que realmente me pegou de surpresa, mas que eu disse que era uma honra, ainda mais se tratando da afinidade com a minha carreira de procurador da Fazenda Nacional. Quando o presidente da República teve que fazer 4 indicações, depois de 2 que foram ao Senado e a sabatina não foi marcada, por evidente, o presidente da República escuta os seus ministros, por evidente, o presidente da República escuta os seus assessores, por evidente, o presidente da República escuta parlamentares, e em relação especificamente à minha vaga, ele não ouviu ninguém, e nem mesmo a mim. Ele quis fazer uma indicação de alguém que ele achava que preenchia determinados requisitos em relação à tecnicidade, em relação a não ser uma pessoa que tem ambição por cargos, em relação a ser uma pessoa
de quem ele já tivesse tido algum contato e pudesse aferir ali valores pessoais, valores profissionais, e ele, então, virou para o Jorge Oliveira, então, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e meu chefe na subchefia para assuntos jurídicos, e disse que queria indicar o Baixinho. O Baixinho era como ele me chamava. Tive a oportunidade de despachar com ele, com o presidente Michel Temer, várias vezes. E, então, o ministro Jorge chegou à minha sala e disse: Sérgio, o presidente quer que você vá para o CAD. Você topa? Eu falei: claro que eu topo, é um convite irrecusável. Ele falou: bom, não entendo muito isso de convite irrecusável, eu preferia que você ficasse, etc., mas já que você quer ir, então você vai. E aí, os desafios para o CAD. Claro, eu conhecia o CAD, tá? Ao longo da minha profissional, eu sempre sei estagiar no terceiro semestre, fui estagiário do Demarest de Almeida, fui estagiário do Pinheiro Neto. No Pinheiro Neto, onde eu fiquei mais tempo, trabalhei com o Leonardo Pérez, com o José Alexandre Buais, com o Daniel Costa Rebelo, porque eu tenho profunda admiração pessoal e profissional. Acompanhei o CAD o tempo que eu estava lá, e o primeiro desafio sempre é o de montar a equipe. Então, fui me cercar mais do cotidiano do CAD, de como estava o CAD, e a primeira coisa que salta aos olhos é a falta de estrutura que se encontra no Tribunal Administrativo. Você tem que montar uma equipe apenas com cargo DS4, com cargo DS2, são remunerações realmente nada competitivas, e para desempenhar todas as funções que compete a um conselheiro, além do mais, quando você tem essa oportunidade, você quer exercer as suas competências ao máximo, então você não quer se limitar a julgar os processos da sua relatoria, por evidente, você quer se manifestar em processo na relatoria de outros colegas, por evidente, você quer ver o que a Superintendência Geral está fazendo, se você quer dar uma contribuição, se você não quer dar uma contribuição, aquilo que está sendo feito na Procuradoria, se você concorda com aquele cumprimento das decisões, se você não concorda, ouvir toda a comunidade antitrust, estar atento ao que está acontecendo no mundo, as transformações digitais, as transformações dos mercados, querer imprimir uma direção na análise nos órgãos, nas análises, nas preocupações do órgão antitrust, e você se vê realmente ali limitado. Então, minha primeira briga, até por ter vindo da Casa Civil, foi falar para o presidente Barreto: poxa, vamos tentar conseguir mais um assessor, né? Vamos tentar conseguir pelo menos subir o DS2 para um DS3. Não conseguimos, mas acordamos ali que cada um dos conselheiros poderia requisitar um outro servidor da administração pública sem cargo de AS. O CAD tem um orçamento muito baixo, um orçamento que era de 20 milhões de reais por ano, hoje é de 40 milhões de reais por ano, graças ao empenho pessoal do ex-presidente Barreto, para você pagar uma folha de salários, portanto, os cargos de AS são baixos, para você pagar uma estrutura física, para você manter tudo aquilo funcionando. Então, você chega com uma expectativa de fazer muita coisa e você vê que as coisas demoram para chegar ao tribunal, demoram para amadurecer, pode perder o timing ou não, né? A gente tem que decidir quando é o momento de intervir, quando não é. Mas essa foi o meu primeiro choque, digamos assim. Mas montei uma equipe que me orgulho muito dela, que em sua grande parte me acompanha até hoje, e fomos tentar, então, participar de tudo isso que acontece no CAD. Vimos que não era possível, precisávamos escolher as nossas batalhas. E veio a pandemia fez com que o CAD se tornasse referência nessa mudança para o mundo online, aconteceu de uma forma, digamos assim, muito bem conduzida pela nossa DAP, mas perdeu-se uma coisa que eu prezo muito, que é o contato com outra pessoa, que é a conversa do corredor, é estar ali presente, e no meio disso tudo vieram desafios também econômicos, como lidar com essas transformações que estão acontecendo na economia decorrentes da pandemia, esses choques de oferta, essas falta de oferta, excesso de demanda, e agora já se normalizou, estamos vivendo um novo normal, e ao longo aí da segunda metade do meu mandato, temos aí também o desafio de saber o que nós vamos priorizar dentro daquilo que um conselheiro consegue influenciar dentro do CAD, né? Ou seja, análises conglomeradas, os mercados digitais, é uma coisa que está se discutindo no mundo, é uma coisa
que o tribunal está ensaiando dar a sua contribuição, aguardando o momento disso acontecer, condutas unilaterais também em mercados digitais e mercados não digitais. Precisamos que as investigações amadureçam na Superintendência Geral, não está sob o controle do tribunal, a Superintendência Geral sofre também com falta de servidores, sofre também com excesso de demanda, dão o melhor que eles podem, sofrem com falta de orçamento, e assim nós tentamos direcionar o órgão para que, no médio e no longo prazo, todos se orgulhem da trajetória do CAD. Obrigada, conselheiro. Muitas coisas interessantes aqui. Eu já pensei em umas 3 perguntas diferentes, mas eu não vou fazer essas perguntas. Acho que é muito interessante, né, essa discussão sobre condutas, análise de conglomerados no CAD, conduta unilateral. Mesmo eu fiquei muito curiosa para saber sobre a discussão da tabela do frete mínimo na época em que você fez parte dessa discussão, que deve ter sido muito interessante, mas o nosso tema central de hoje, eu acho que não poderia deixar de ser, a dosimetria de penas em cartéis, que tem sido uma contribuição, né, em que as suas ideias têm hoje até outros apoiadores do tribunal, e que tem sido uma discussão muito interessante. A gente tem acompanhado as sessões, então eu vou passar aqui para a Flávia, que é também uma especialista nessa matéria, né, para a gente fazer um bate-papo mais centrado nisso. E gostaria de convidá-lo para, em futuras oportunidades, a gente tratar desses outros temas que eu fiquei também surpresa e curiosa de saber a respeito do seu histórico. Bom, primeiro, obrigada, Priscila, pelo convite. É um prazer discutir hoje, dialogar com vocês, Bruno, conselheiro, conhecer um pouco melhor também o conselheiro Sérgio, e para falar de tema, como a Priscila disse, que eu gosto tanto, que são as penalidades em casos de cartel. Conselheiro, eu tenho aqui eu tenho 2 perguntas iniciais, mas que envolve aí um contexto de algumas decisões que você vem tomando reiteradamente, recentemente, sobre as pessoas físicas não administradoras. Então, eu vou contextualizar, me corrija se estiver equivocada na minha interpretação, e depois eu parto para essas 2 perguntas. Então, em relação à aplicação, né, do inciso 2 do artigo 37, as pessoas físicas não administradoras das pessoas jurídicas relacionadas ao inciso 1 do mesmo artigo, assim, pelo que eu entendo, a pessoa física não administradora que tenha provas suficientes contra ela acerca do cometimento da infração, ela não deve ser punida sobre o argumento de que o indivíduo administrador deve receber punição mais rigorosa que o indivíduo não administrador. E o fato de a responsabilidade nesse caso ser objetiva, né, aquela prevista no inciso 2, ela que determina um patamar mínimo para punição, isso resultaria na possibilidade de uma multa inferior ao administrador àquela aplicável ao não administrador. E com isso, né, além disso, você também vem se posicionando acerca da caracterização de um indivíduo como administrador de uma forma um pouco mais flexibilizada, com base na teoria da aparência. Então, à medida que um indivíduo, embora não seja administrador de direito, ele pode ser administrador de fato, então essa vem sendo a sua interpretação para inclusão de um indivíduo não administrador de direito como sendo um administrador de fato. Então, esse tem sido o seu posicionamento sobre esse tema, e aí eu te coloco duas perguntas, né? Será que isentar pessoas físicas não administradoras de punição, a gente não estaria afrontando os alicerces institucionais de políticas de compliance que vêm se desenvolvendo ao redor do mundo? Ou seja, considerando que tais políticas são cada vez mais rigorosas e intolerantes,
a ilícitos cometidos pelos seus funcionários, a não punição desses indivíduos não administradores pela autoridade concorrencial não seria um desincentivo a esses programas de compliance? Não estaria atribuindo um ônus excessivo à empresa? Porque a empresa ela não vai deixar de ter a responsabilidade dela perante o CAD, perante uma punição. Mas, de certa forma, o caráter dissuasório do seu programa de compliance, né, para a gestão de seus funcionários, ele será, de alguma forma, negativamente impactado por conta desse seu entendimento. E o segundo ponto sobre esse tema é em relação à teoria da aparência. A literatura especializada em práticas de cartel, em aplicação de penas para esse tipo de conduta, ela tende a sugerir que quanto mais objetiva, mais previsível e mais sistemática for essa política de punição, tanto melhor. Então, aplicar a teoria da aparência, que prescinde de uma análise subjetiva sobre o enquadramento do indivíduo como administrador, não seria uma contradição a essa tendência? Bom, são essas as perguntas que eu te coloco inicialmente sobre esse tema das pessoas físicas. Flávia, muito obrigado pela sua pergunta. Você colocou pontos muito instigantes. Não foi fácil expor o meu entendimento sobre as pessoas físicas, tanto que demorou algo como um ano em que eu vinha seguindo a jurisprudência do CAD, então eu externei o meu posicionamento, esse posicionamento, como você colocou, que tem sido reiteradamente exposto, aqui até se me permite, eu digo que ele é mais do que um posicionamento reiteradamente exposto, ele é uma convicção, ele é uma certeza. E quando eu cheguei ao CAD, eu via que os assessores sugeriam, as pessoas discutiam cenários internos, havia os TCCs, não, pessoa física não administradora, multa de R$50 mil, ou outra multa, depender ali da questão do direito intertemporal, lei aplicável. E eu, desde a primeira vez que eu li, eu falei, não é isso. Assim, não tive dúvida. Só que essa minha certeza, ela era muito confrontada com a realidade. Eu falei, bom, peraí, a Superintendência Geral faz isso há anos. O tribunal decide isso há anos. Os advogados, eles se insurgem, sim, contra a ausência de poderes decisórios de pessoas físicas não administradoras, em determinados casos mais expressivos da desigualdade, da injustiça da decisão. Eu fui procurar os principais manuais de direito antitrust e todo mundo falava que empregado tinha multa de R$50 mil. Eu falei, não é possível. Eu devo estar errado. E aí eu fiquei um ano testando, conversando, elaborando todos esses argumentos com as pessoas com quem eu conversava com uma certa confidencialidade, com uma certa relação pessoal e profissional de confiança. Eu não concordo. A leitura da lei é essa daqui, não é esta. Assim, não, mas isso vai gerar um desincentivo nos TCCs, isso vai gerar um dano à política antitrust que vem sendo colocada, etc. Até que eu elaborei a tese e eu a coloquei e eu não tenho a menor dúvida dela. Agora, quanto a tudo isso, Flávia, que você me colocou, e tudo isso também que eu ouvi dos outros, você falou sobre previsibilidade. Previsibilidade e segurança jurídica são tudo o que eu prezo. A regra é uma só. No Estado de Direito, os fins não justificam os meios, o processo é importante, a imputabilidade é importante. Então, os incentivos, eles têm que ser adequados àquilo que a lei determina. E existem muitos incentivos no nosso ordenamento jurídico, tal como ele está posto. Eu não tenho a menor dúvida disto. Veja, se nós pegamos um exemplo de uma empresa que tem uma multa de R$200 mil, o administrador não é condenado porque não tem uma prova em relação a ele, mas se ele tivesse, a multa máxima seria de R$40 mil, mas do vendedor, coordenador
gerente, ou secretário ou secretária, que executaram uma ordem que veio de cima, porque eles têm uma relação de subordinação, porque eles têm uma relação de trabalho, então contra ele houve a imputação, porque ele que materializou o ato, incide uma multa de R$50 mil. E se você pergunta sobre a correção e a justiça dessa decisão para o João, o jornaleiro da esquina, pessoas que não têm formação jurídica, eles vão falar que está errado. Mas é óbvio que está errado. E não é isso que o direito diz. E é tão absurdo que não pode ser o que o direito diz. Eu falei, bom, não dá para fazer isso. Se nós olhamos o inciso 2º, eu já expus isso várias vezes, no direito para evitar vieses, todo mundo tem viés, superintendência geral tem o seu viés, os advogados têm os seus vieses, o tribunal, como uma parte equidistante, tem que afastar esses vieses. Então, a estrutura de incentivo que a nossa lei dá é a responsabilidade objetiva da empresa, já passando a resposta à sua pergunta, por que eu acho que isso não fragiliza as políticas de compliance, porque a empresa, ela será sempre responsabilizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, isso é uma escolha política nossa, política legislativa, que pode ser diferente de outras jurisdições, mas é a política brasileira, de responsabilidade objetiva da empresa, inclusive perante atos praticados por seus prepostos, empregados, representantes, terceirizados, ela responde. E o direito brasileiro dá a essa empresa a ação de regresso contra a sua pessoa física não administradora. Então, ela tem todo o incentivo para adotar um compliance que coíba o seu empregado de não praticar um ilícito concorrencial. E não é um ônus excessivo para ela, porque ao ser responsabilizado objetivamente, porque a lei assim manda, o Código Civil também prevê ação de regresso, que isso vai sobrar de novo para aquele empregado que não se atentou ao Código de Conduta da empresa. Então, isso não é um desincentivo. A teoria da aparência não é uma falta de previsibilidade. Ela não é uma insegurança jurídica, é uma coisa que já é aplicada em inúmeros ramos do direito. A teoria da aparência, baseada na análise dos fatos, visa pegar aquele laranja, puro e propriamente laranja, ou aquela pessoa impedida que está praticando os atos. O Supremo tem precedente de pessoas que não poderiam ser diretores de sociedades anônimas, mas que eram gerentes, mas eram ex-diretoras, saíram depois que foram condenadas por algum crime que tinha essa proibição, mas continuaram exercendo. Então, não tem essa elasticidade toda. É claro que eu recebi críticas acerca do meu posicionamento, é claro que havia uma cultura de responsabilizar as pessoas físicas não administradoras, então, poxa, o que vai ser da política agora, etc. Eu confesso que até na minha assessoria, no meu gabinete, não foi uma coisa tranquila, eu acho que até hoje eu não consegui vender essa ideia para os meus assessores, ou talvez para alguns deles, e aí vem a ideia de usar a teoria da aparência, etc. A teoria da aparência não é para ser usada sempre, não, ela é para ser exceção, não é para ser regra, ela também tem que ser utilizada de uma forma comedida. Então, acho que com isso eu respondi a questão do compliance, a questão do ônus da empresa e a questão da teoria da aparência. E lembrando também, Flávia, que, como eu também já coloquei nos votos, existem incentivos para a própria pessoa física não administradora delatar a consulta ao CAD, porque diante da independência das instâncias administrativa, penal, judicial, há de se considerar que o Código Penal não faz a distinção entre pessoas físicas administradoras e não administradoras em relação ao crime de cartel, existindo a figura do autor, existindo a figura do coautor, e todos eles serão punidos de acordo com a sua participação. É por isso que a nossa lei coloca a palavra de empregados quando trata do acordo de leniência, porque uma pessoa física não empregada, uma pessoa física empregada, não administradora, ela tem incentivo de assinar um acordo de leniência para que ela ganhe
a imunidade penal sobre aquele seu ato. A gente só está falando da não responsabilização dela na seara administrativa, mas ela continua sendo punida via ação regressiva na seara civil e continua na maior esfera aí de reprovabilidade social, que é o penal. Então, todos os incentivos estão na lei, e somos nós que temos que nos adaptar a ela, e não o contrário. Obrigado, conselheiro, pelas respostas. De novo, um prazer tê-lo aqui para a gente debater esses novos posicionamentos que estão surgindo aí nos últimos anos no tribunal. E eu acho que você já, inclusive, antecipou uma pergunta que eu faria, que seria mais na linha do que a Flávia trouxe, né, de se a pessoa física não administradora não é passível de punição, qual seria o incentivo que ela teria para contribuir para uma investigação, né? E acho que o senhor ponderou aí que você tem outras searas aí que trazem esse incentivo, inclusive é criminal, para ela participar ali inclusive de uma leniência, né? E aí eu faria, eu migraria para talvez um segundo debate, né? Eu acho que tem 3 grandes debates que estão se movimentando ali com certa frequência no tribunal, que é o das pessoas físicas, né? A punibilidade das pessoas físicas não administradoras, a questão da flexibilização do ramo de atividade e a questão da vantagem auferida, né? Mas eu queria tratar desse segundo aspecto, que é a flexibilização do ramo de atividade, e aí já olhando, né, qual pode ser o efeito esperado de uma mudança de jurisprudência frente a uma política de muitos anos que tem dado bastante certo, que são as políticas de incentivo a TCCs do CAD, né? Muito se critica até, num passado mais recente, né, se o copo teria transbordado, se a gente teria mais TCCs do que o necessário ou o esperado, né? E aí se pode ter uma discussão sobre o ponto de vista da dosimetria, né, ou dos incentivos para se assinar um TCC sob o ponto de vista financeiro, e um outro sobre a discricionariedade, a conveniência e oportunidade da autoridade de firmar um TCC, né? Mas eu acho que a gente quer se ater aqui à parte financeira, né? E nesse sentido, a gente tem que o guia de TCC, ele estipula ali que as contribuições negociadas pela CGU, pelo tribunal, eles devem sempre partir da multa esperada para a empresa, né? E o guia não faz qualquer distinção ali de base de cálculo para uma negociação do TCC ou para uma imposição de multa, né? Inclusive ele faz referências ali a ramo de atividade, a vantagem oferida, ele traz toda aquela dinâmica da lei. E essa tem sido, né, ou foi até recentemente, a construção jurisprudencial do CAD. Na sua visão, o senhor entende que pode haver base de cálculos diferentes quando se fala em TCC e quando se fala de uma imposição de multa? O senhor entende que pode haver um tratamento desigual aplicado a quem faz um acordo e a quem é punido sem acordo pelo CAD? Bruno, obrigado pela sua pergunta, mais uma vez uma pergunta super instigante, super atual, a respeito da qual eu também tenho mais do que posicionamentos que estão se tornando reiterados, mas eu também tenho uma convicção que veio também de uma elaboração, que veio também de um processo que eu fiquei 1 ano acompanhando a jurisprudência do CAD com extremamente desconforto, extremo desconforto. Falei assim, bom, não é isso que a lei diz. Então, precisamos mudar. E os incentivos são aqueles incentivos que são dados pela lei. Então, houve o tempo de discussão, houve o tempo de conversar com outros atores, houve o tempo de conversas internas com a minha assessoria, houve o tempo da elaboração de um texto para expor o meu posicionamento, até isso virar uma convicção e uma certeza do meu ponto de vista. Respondendo objetivamente, bases de cálculos diferentes em TCC e em condenações definitivas são permitidas? Não são permitidas. A base de cálculo é definida na lei para ambos. Você colocou
que o guia de TCC, ele não faz uma distinção específica sobre o tratamento das bases de cálculo para aquelas empresas que não buscam a solução negociada, porém o faz para as pessoas que buscam uma solução negociada. E o que eu tenho a dizer é que o incentivo para se buscar o TCC, o incentivo dado na lei, o incentivo que tem que ser o verdadeiro incentivo, é o desconto no valor sobre a multa esperada. É claro que há outros incentivos, mas é o desconto, não é negociar a base de cálculo. A base de cálculo é a mesma por definição da lei. A lei diz que nenhuma contribuição em TCC pode ser inferior ao valor da multa mínima prevista no artigo 37, porque a base de cálculo, ela não se negocia. Mais uma vez, há vieses na lei que eu particularmente busco afastar. Vieses são capturas. Alguém sempre está sendo capturado. Por exemplo, voltando à questão das pessoas físicas não administradoras, tenho por mim que essa interpretação nasceu na Superintendência Geral. Isso é uma captura. Isso é a captura da sociedade por meio de uma interpretação da lei que não é correta. Agora, atende os interesses de quem está investigando. A flexibilização da base de cálculo, ela, de novo, é um viés que agora já é uma captura da autoridade pelo mercado. O mercado, ele vai debater base de cálculo e coloca tantos detalhes, que se chega a uma base de cálculo de mercado afetado, que se chega a uma base de cálculo de faturamento com produto vendido, que se excluem certos consumidores, que, às vezes, a autoridade, ela perde o foco de que essa discussão é relevante, mas ela está sendo tratada no dispositivo de lei completamente equivocado. Essa discussão não é de base de cálculo, essa discussão é da dosimetria, da vantagem auferida ou pretendida. Qual que seria o alcance da sua vantagem pretendida? Se o seu alcance da vantagem pretendida é tão reduzido, porque só foi nesse produto, só foi para essa sorte de consumidores, eu vou refletir isso na dosimetria e não na base de cálculo que é dada pela lei, e isso, inclusive, é a postura que dá maior segurança para o agente público que está decidindo, porque ele não pode negociar a base de cálculo, mas ele pode negociar a dosimetria. E eu advogo, defendo que haja efetivamente uma individualização da conduta e que a dosimetria seja realmente levada muito a sério. Então, é claro que há um anseio de que haja alíquotas, digamos assim, pré-estabelecidas, pré-definidas, pré-determinadas, a ponto disto ser uma segurança jurídica ou uma previsibilidade das consequências em relação à conduta da empresa. Bom, eu tenho para mim que uma multa que tem como base de cálculo até o seu faturamento total no ano anterior ao da instalação do processo administrativo, sujeito a uma alíquota de 0,01% a 20%, já te dá segurança jurídica. Onde isto vai parar, aí é como um juiz no penal que tem que fazer toda a individualização, a dosimetria, por exemplo, para um homicídio. Salvo engano, a pena vai de 12 a até 30 anos. Por que isso vai parar no 15? Por que isso vai parar no 18? Por que isso vai parar no 25? Por que isso vai parar no 12? É um ônus que é da autoridade levar em consideração tudo isso que vocês nos trazem. Só que quando da definição da alíquota, porque se essa discussão é travada tão seriamente na base de cálculo, você já tem uma limitação do poder dissuasório da autoridade muito grande. Ou seja, é uma captura da autoridade que se deixou colocar nessa posição por um viés que veio do mercado. Já é o contrário. Eu tenho posicionamentos já em prescrição intercorrente, que eu tenho certeza exigiu um maior esforço da Superintendência Geral para acompanhar. Eu tenho
esse entendimento das pessoas físicas, que com certeza exige da Superintendência Geral um esforço, uma investigação maior, mas isso é ônus da administração e não pode ser transportado para o particular. Assim como também os vieses do particular não podem capturar a autoridade. A autoridade tem que desempenhar de uma maneira bastante dissuasória, com bastante autoridade, os seus poderes. E em relação à flexibilização da base de cálculo, ora, eu tenho uma deferência muito grande pelo legislador. Eu não trato o legislador como sendo alguém que não conhecia do que estava escrevendo e agora nós temos que remediar, remendar. E eu também considero o ordenamento jurídico como sendo um todo harmônico. Muitas das vezes, aquilo que você acha que o legislador não previu na Lei 2.529, é porque o complemento daquela informação está em outra lei, que você tem que saber. Isso acontece várias vezes. Por exemplo, não dá para você ler a Lei 2.529 e achar que as demais pessoas físicas do inciso 2º abarca realmente qualquer outra pessoa física que não seja administradora que está no inciso abaixo, porque em uma palavra só, empresa no inciso 1º, o legislador colocou pessoa física também, o empresário individual. É no seu ter esse conhecimento de direito de empresa, porque não existem palavras inúteis na lei. Da mesma forma, a base de cálculo é o ramo de atividade empresarial, assim definido por resolução do CAD. Tem muitas coisas importantes aí. Primeiro, é ramo de atividade empresarial, não é econômico. É por isso que não tem uma correspondência exata com o CNAE. O DE fez a nossa resolução a um agregado maior, porque esse muda. Um é econômico, outro é empresarial. E é definido pelo CAD, ou seja, aquilo que seria uma competência do chefe do executivo, dispor mediante decreto regulamentar para fiel execução da lei, foi delegado para o CAD. Mas assim como um decreto regulamentar tem que se atentar aos limites da lei, porque ele não pode criar direitos e nem obrigações, a resolução também não pode inovar em relação à lei. Então, aquele artigo 2º-A, que com todas as vênias aí, de quem participou, de quem elaborou, fala que tem que ser proporcional, não fala nem proporcional a quê, todo mundo acha que tem que ser o valor da multa, etc., mas você tem a alíquota para calibrar. É inseguro para a autoridade, porque aquele critério está dado na lei, já é um critério mais benéfico do que o critério que estava na Lei 8884. E se você tem dúvida, se aquilo não foi comprovado de maneira idônea, de maneira satisfatória, você vai para o mais amplo, você vai para o mais fácil de aferir. Depois você vai fazer a dosimetria da alíquota. E aí vem argumentos de toda sorte. Eu já ouvi, bis in idem, porque aí uma empresa em uma investigação foram descobertos, teve uma leniência plus, foram descobertos outros ilícitos, outros cartéis, só que ela atua sempre no mesmo ramo de atividade empresarial. Então, como você vai utilizar a mesma base de cálculo? Você está punindo ela de maneira dobrada? Não, você não está punindo ela de maneira dobrada, senão a Lei 8884 seria, por essência, uma lei vaga desse vício de inconstitucionalidade, de ter esse bis in idem. O fato de a base de cálculo ser a mesma não quer dizer um bis in idem. Você teve uma outra conduta que foi caracterizada, que foi individualizada, que é um outro ilícito, que você vai fazer uma outra individualização, uma outra dosimetria. O fato de a base de cálculo ser a mesma, isso não quer dizer que você está punindo duas vezes a mesma conduta. Cada uma está sendo punida de uma forma, de uma vez. Então, há de se ter muito esse cuidado, e eu acho que as palavras pelo legislador, elas são realmente pensadas, e eu fico pensando no caráter dissuasório, sabe? Eu fico... aqui, vamos falar de um caso concreto, por exemplo, foi julgado na semana passada, agora já foi definitivamente julgado, já podemos falar, foi sobre um cartel de filtros automotivos, ramo de atividade empresarial, pega todas as peças automotivas, ok, às vezes pode ser o faturamento total da empresa, porque ela atua só naquele ramo de atividade empresarial, se ela só vende filtro A, filtro B, para o segmento A ou B, isso a gente vai tratar na sua alíquota, né, na sua base de cálculo. E eu sou contra ter umas alíquotas muito precisas, definidas, porque tudo aquilo
que faz com que a multa seja muito previsível, induz a cálculo de custo de oportunidade. Então, assim, você já tem o princípio da legalidade ali que te diz qual que é o range dessa multa. O resto vai ser a atividade, o ônus da autoridade de fazer uma dosimetria, de mostrar ali o que ele acha mais sensível, etc, etc. E era uma conduta que houve prova dela de mais de uma década. E o que houve de inédito é que por 5-2, o meu voto nessa parte ele foi vencedor, foi a base de cálculo máxima com a alíquota máxima, foi 20% sobre o faturamento total da empresa no ano anterior ao da instauração da conduta, deu uma multa de 140 milhões de reais. O voto vencedor do conselheiro Bandeira Maia, que foi seguido pelo ex-presidente Barreto, salvo engano, chegava a uma multa de 50 milhões de reais, porque fazia o decote da base de cálculo. Não, só o aftermarket, não pega aqui as montadoras, etc, etc. E eu fico pensando o seguinte, vamos colocar como exemplo eu, tá? É mais fácil, né? Vocês são aí do mundo corporativo, São Paulo, mas aqui em Brasília todo mundo é servidor público, a gente costuma falar sobre salários abertamente, né? Porque tem até o portal da transparência aí. Então, vamos colocar um ilícito que me traga lucro que eu possa cometer. Por exemplo, um ilícito aí no mercado financeiro. Suponhamos que eu, enquanto estive no CAD, enquanto estive na Casa Civil, enquanto estive no Conselho de Administração de uma grande empresa, enquanto estive na Procuradoria da Fazenda Nacional em uma atuação mais sensível e mais estratégica, me utilizei de informações sigilosas para obter ganhos no mercado financeiro. Eu fiz isso ao longo de mais de 10 anos. Pegava uma parcela ali da minha remuneração mensal, que seria justamente a parcela ali do faturamento com aquelas peças, com aqueles clientes, etc., e ia fazendo aquilo dali. Aí, eu tive um processo, esse fato é caracterizado por ser um ilícito administrativo, eu vou receber uma multa da CVM, um ilícito civil, eu vou ter que fazer uma reparação de danos, e também é um crime. Eu posso vir a ter uma pena de privação de liberdade, etc. E aí, a gente pega a minha remuneração total anual. Você pega o salário de ministro supremo, 39.200, multiplica por 13, e você vê que a multa máxima são 100 mil reais. E eu, como toda empresa, eu pago uma carga tributária alta. Existem pessoas que dependem também do salário que eu pago a elas, tem gente que trabalha na minha casa, tem prestadores de serviço que eu contrato para N coisas. Assim como toda empresa, eu invisto na minha qualificação, eu invisto na minha educação, assim como toda empresa, tem exercícios que eu cheguei com alguma sobra e faço provisões, faço investimentos financeiros, tem exercícios que eu empatei, tem exercícios que eu constituí dívida, tem exercícios que eu peguei aquela reserva que eu constituí, e assim eu vou levando. E aí eu recebo uma multa máxima do meu faturamento todo, 20% dá 100 mil reais. Eu vou deixar de existir por causa dessa multa de 100 mil reais? Não, eu não vou. Vai ser difícil pagá-la? Vai. Eu vou pedir para parcelar ali 6 vezes na Procuradoria Federal Especializada? Eu vou. Pode ser que eu tenha que vender um ativo, meu carro? Sim. Pode ser que eu tenha que fazer um empréstimo para pagá-la? Sim. Mas são coisas da vida, eu vou levando. Agora, e esses 10 anos que eu tive todo aquele lucro, 100 mil reais me faria colocar a mão na cabeça para pensar, será que valeu a pena? Agora, se a minha multa fosse de 30 mil reais, que seria o equivalente à multa de 50 milhões de reais, que foi o voto vencido nesse outro caso, eu asseguro a vocês, eu continuaria fazendo a conduta. Por que, por uma multa de 30 mil reais, eu vou deixar de tentar acumular um excedente do mercado que eu posso deixar para os meus herdeiros? Que eu vou fazer por 10 anos, depois eu posso ou não ser descoberto. O processo vai demorar mais 8 anos, nos quais eu posso morrer e cessar a imputabilidade, deixo para os meus herdeiros. Penalmente, então, dá alguma coisa muito pouco provável, se der, eu sou primária, primeira vez não dá nada, eu asseguro a vocês, eu continuaria fazendo. Esse é o risco de nós limitarmos a base de cálculo. E se fosse na época da Lei 8884, a multa seria de 250 mil reais, hoje a multa máxima é de 100 mil. Pô, já deu um baita de um alívio, né? Então, é claro, 150 milhões de reais é muito dinheiro para a maioria das pessoas, evidentemente,
Só que nós temos que colocar isso em perspectiva do tamanho da empresa, do tempo da conduta. Então, o máximo já está limitado. Chegar ao máximo da multa diversas vezes não faz mal. Eu só vou achar que eu pesei na multa quando uma empresa realmente cessar suas atividades por conta única e exclusiva da multa. Um dos primeiros casos que eu julguei, condenar não é uma decisão fácil. E era uma empresa de pequeno porte. Aí ela foi crescendo, o capital social dela foi crescendo, ela se tornou uma limitada, etc. Já era um desmembramento, era um filhote. E aí recebi a defesa dizia que era uma empresa pequena, poxa, olha só, ela participou desse pregão, ela era pequena, etc, etc. Ela foi crescendo, tudo bem, mas ela era pequena. Eu falei, como é que está a empresa hoje em dia? A empresa vai mal, acho que está com dificuldades, etc. Ou seja, eu pergunto sempre dando a oportunidade que isso seja provado e juntado aos autos, não é só me respondendo uma audiência, que eu tenho que levar em consideração na hora de fazer a dosimetria. E eu levo isso muito a sério. Eu falei, bom, tudo bem. A decisão foi de condenação, seguiu a alíquota da jurisprudência, teve embargo de declaração, né, a consciência pesou, eu falei, poxa, é pequena, né, será que pesei demais e tal? Então, dei efeitos infringentes, a alíquota diminuiu, teve colega meu que votou para arquivar em relação a ela, mas acabou vencendo a condenação com essa alíquota reduzida em embargo de declaração. E eu sempre dou uma ligada, né, para a procuradoria, digo assim, e aí, Walter, como é que você está? Tudo bem, o Belon e tal? Como é que estão aí as decisões judiciais em relação aos meus julgados? Olha, quando sair a primeira decisão anulando uma multa de pessoa física empregada e citando precedente meu, você manda para mim que eu vou moldurar, tá? Assim, faço essas brincadeiras. E aí eu perguntei para ele sobre esse caso específico. Ele falou, Sérgio, está suspensa, a ação judicial ordinária foi ajuizada, mas não foi por nada na sua fundamentação. Não foi a antecipação de tutela, não teve como fundamento alguma fragilidade na sua fundamentação, os votos divergentes, etc. Não, foi o depósito integral em dinheiro do valor da multa. Eu fiquei tão feliz, eu falei, bom, tá aí a prova de que eu não pesei na multa, né? Tá aí a prova de que a empresa pode continuar, se reerguer, etc. Ela fez o depósito integral com recursos próprios para suspender a decisão. Eu falei, pô, que bom. Não, eu fiquei verdadeiramente feliz. Então, tem essas coisas que a gente tem que levar em perspectiva, né? A gente não pode deixar ser capturado. Obrigado, conselheiro. Antes até de passar para a Flávia, entrar para a última pergunta, que acho que tem a ver um pouco com essa questão aí do efeito dissuasório e a perduração dos efeitos da conduta no tempo, e como isso tem que ser levado em consideração na dosimetria, voltar um pouquinho na pergunta que eu fiz no contraponto. A gente sabe que leniência tem sido, entre aspas, um bem cada vez mais escasso no mundo, né? A gente tem uma redução aí por diversos fatores, que acho que se a gente for discutir aqui vai ser mais um podcast, e aí, obviamente, a gente tem a política de TCC do CAD muito forte, e que a gente tem visto a maior parte dos casos, né, mais da metade dos representados, inclusive, firmam TCCs, contribuem com a análise da autoridade, trazem evidências, fazem ali as suas declarações e constatações que ajudam, no final do dia, a condenar os demais, né. Agora, quando a gente tem um pouco mais de incerteza com relação a uma base de cálculo, uma flexibilização de um ramo de atividade, ou, por outro lado, quando a gente tem um pouco mais de certeza de que essa multa vai ficar mais pesada, vai ficar maior, né? Então, veja-se por um lado ou por outro, o efeito disso não poderia ser uma fuga dos TCCs, né? Menos empresa apta a fazer TCC, e aí, como é que ficaria a instrução do CAD, né, nesse sentido, né? Cartel é aquela coisa difícil de se detectar, por certo, você tem uma discussão aí sobre per se, mas a instrução ali, né, muitas vezes é corroborada com os elementos que são trazidos pela política de acordos, né? Então, um enrijecimento de um lado, né, sobre uma alcunha de um efeito dissuasório que leva em consideração a perduração da conduta no tempo,
Não pode implicar um esvaziamento da política TCC? E se sim, o CAD estaria ok com isso? Os processos seguem, as condenações vão seguir, curso normal? Qual a sua visão, professor? Posso fazer um acréscimo, Bruno, conselheiro? Também, né, eu acho que o CAD é um outro lado. O CAD passou a ser muito dependente dos acordos, né, para a persecução de condutas concertadas, coordenadas. Então, quer dizer, acho que esse ponto que o Bruno levantou, imagino que certamente teria um impacto para o CAD, que não me parece ter outras formas efetivas de detectar os cartéis, né? Então, acho que queria só acrescentar esse ponto. Obrigado, Bruno. Obrigado, Priscila. Tudo que vocês falaram procede, tem bastante coerência. Mas eu volto a dizer que os incentivos têm que ser os incentivos tal qual previstos na lei. Os fins não justificam os meios. Precisamos de segurança jurídica, interpretações firmes que vão concretizar a intenção do legislador, decisões tecnicamente apuradas que resguardem o tomador de decisão de eventuais responsabilizações, que protejam também a autoridade e a sociedade de capturas de um lado ou de outro. Portanto, o incentivo da leniência, em termos abstratos, os incentivos estão previstos na lei. Um desconto maior, uma imunidade penal, o arquivamento do processo administrativo. Os incentivos do TCC, eles estão também previstos na lei. O desconto, etc., não está previsto na lei flexibilização de base de cálculo. Né? Como eu disse, o legislador colocou ali o que é a base de cálculo, e não pode vir uma resolução e falar que não. Assim, ramo de atividade empresarial é faturamento do produto, porque não é, você extrapolou. Agora, se o CAD não tem recursos orçamentários, não tem pessoal, não tem meios técnicos suficientes, ainda mais comparados com outras agências, para fazer a detecção dos cartéis, isso não é problema do particular. Isso é um problema da administração. A administração que tem que rever as suas escolhas, refletir as suas escolhas na peça orçamentária, as suas escolhas políticas, e dotar o órgão A, B ou C como prioritário. E se o tribunal coloca de uma forma bastante tranquila e bastante firme que a base de cálculo é o ramo da atividade empresarial ou então é o faturamento total, você vai ter uma elevação no patamar das multas, que também vai constituir um incentivo para que você faça a sua leniência, para que você faça o TCC com a mesma base de cálculo, em busca de um desconto que vai ser em termos absolutos, ainda que não proporcionais, mas em termos absolutos monetários maior do que você tinha antes. Então, a regra, ela não pode mudar, e ela não pode ter viés. A regra que está na lei, ela é para ser aplicada em todas as hipóteses, e são os agentes, os atores, que vão se adaptar a ela, e vão trabalhar com os incentivos que elas dão. O CAD que vai ter que buscar ter mais eficiência com os recursos que tem, tentar sensibilizar o ator político para conseguir mais recursos. Eu, assim, como julgador, o meu pensamento é exatamente esse, manter uma postura equidistante para evitar os vieses. Bom, obrigada, conselheiro. Eu vou fechar aqui o nosso diálogo, o nosso debate, insistindo na questão da previsibilidade e da segurança jurídica. Sobre esse tema, eu acho que a gente acaba ampliando muito essa questão de segurança jurídica, de falta de previsibilidade, inclusive, que a gente viu recentemente que o TCU está contestando a atuação do CAD em relação à questão de dosimetria. Me parece que tem uma tendência do TCU de acolher a necessidade de uma análise de vantagem, de que o CAD faça uma análise de vantagem auferida,
A gente tem também um projeto de lei que está em trâmite no Senado, em que, de certa forma, ele tenta acomodar a vantagem auferida por meio da duração da conduta, né, dessa modificação do dispositivo da lei, incluindo a duração da conduta. Então, sobre esse ponto, conselheiro, você comentou há pouco que o excesso, me pareceu, né, que foi a sua interpretação, de que o excesso de previsibilidade deve ser dosado. Por quê? Para evitar que o potencial agente infrator, faça esse cálculo de custo de oportunidade do cometimento ou não de uma infração. Mas, por outro lado, eu acho também que a gente precisa pensar no CAD enquanto um órgão colegiado, enquanto uma instituição, enquanto os precedentes do CAD, né, no sentido de que, às vezes a gente olha alguns precedentes, existe um desequilíbrio, uma desproporcionalidade entre decisões em termos de dosimetria de pena, que acaba sendo uma aberração, dependendo do setor envolvido, e esse balanço, né, de o CAD olhar para essa política de forma mais sistemática, eu acho que é muito importante. Aí entra a previsibilidade e a segurança jurídica, quando você compara precedentes. Então, eu queria entender, pegando esse gancho nesse tema, qual que é a sua opinião sobre uma autoridade colegiada como o CAD ter um guia de dosimetria para fins de sistematização de sua jurisprudência? Em qual estágio de maturidade o CAD está para publicar um guia dessa natureza? A gente sabe que tem uma minuta aí que já foi até posta em consulta pública, e considerando também esse contexto de outras autoridades tentando interferir aí, tanto do projeto de lei como o TCU, e a influência da vantagem auferida nessa história toda de consolidação da jurisprudência do CAD no tema relacionado à dosimetria. Flávia, obrigado pela pergunta. Muita coisa boa aí para a gente discutir. Dá realmente também, talvez, um episódio só dedicado a isso. E você também fez um compilado aí também dos posicionamentos que eu externei sobre o guia de dosimetria. Eu não acredito que o CAD esteja próximo de editar um guia de dosimetria. Há um guia de dosimetria que foi submetido a uma consulta pública que, por exemplo, não corresponde ao que eu penso. É uma sistematização daquilo que vem sendo feito. Eu sou um contestador mesmo dessa base de cálculo que vem sendo adotada, etc. Então, eu não vejo isso como sendo uma coisa que vai sair em um breve período de tempo. Previsibilidade é sempre desejável, mas, como eu disse, eu entendo que o princípio da legalidade, em se tratando de um processo administrativo sancionador, com os tipos previstos antes da sua ocorrência, com os patamares máximos previstos antes da concorrência, já atendem o princípio da segurança jurídica, já atendem o princípio da previsibilidade, etc., e aí, tudo que vem acima é um plus, mas não quer dizer que só tratando com o que a lei diz, também que haja uma imprevisibilidade e uma insegurança. Esse argumento eu não compro. Essa questão da jurisprudência de um órgão colegiado que vai alterando, entra um membro novo, sai um membro novo, isso é a coisa mais natural que existe. E sem essas provocações, sem essas rupturas, não há crescimento, não há amadurecimento. E como eu disse para vocês, eu não trato o legislador como uma criança. O legislador colocou na lei que não pode ser inferior vantagem auferida estimada, né? Ora, como se calcula isto? Eu não sou aquele membro que entrou na vaga do conhecimento econômico. Não vou dizer isso. Mas eu acredito muito bem que se o legislador colocou aquilo na lei, é porque aquilo existe. Até porque eu já participei desse processo de acompanhar o nascedouro de uma política pública depois plasmada em um texto legal. Para esse dispositivo estar na lei, primeiro teve um órgão setorial do Ministério competente que asseverou o porquê daquilo estar lá, teve um parecer jurídico que asseverou do porquê que aquilo está lá,
Aquilo foi para o Congresso Nacional, teve um monte de técnicos, comissões, etc., que asseveraram que aquilo deve estar lá. Então, eu acredito que isso exista. Até porque isso tem outras leis e outros órgãos fazem, né? O TCU faz, etc. Então, como vai fazer? Eu não sou a melhor pessoa a dizer, talvez o conselheiro Braido. Mas eu sei que tem uma decisão política cujo ônus de dar execução recai sobre mim, e que eu sou plenamente responsável e responsabilizado se eu não executar aquele comando normativo, decisão política, e a falta de amparo técnico para calcular aquilo para mim não é desculpa, não tira a minha responsabilidade. Então, nós temos que encarar isso. Eu já vi processos administrativos, estou preparando um voto, estava vendo outros autos, eu já achei notas de cálculo de vantagem oferida estimada feitos pelo DEE, colocando índice de Lerner, algo assim, coisas que, para um jurista, não é essa a contribuição que eu vou dar. A contribuição que eu dou é que tem que fazer. Agora, quem vai fazer, realmente, assim, eu passo por Guilherme, passo por Braido. E a questão das presunções. As presunções, elas são, aí sim, já voltando para um instituto de direito, que visam diminuir os custos da tomada de decisão, os custos, inclusive, da probabilidade de erro, de acerto, daquilo que você tem que fazer. Nós adotamos diversas presunções a partir da Lei 2.529, e elas não são discutidas na comunidade antitrust. Então, utilizar uma presunção também para vantagem oferida estimada, eu acho que é juridicamente defensável, e eu já mencionei isso no plenário, e a minha convicção só cresce. Eu sempre procuro, algum outro órgão já calculou, CGU já calculou isso aqui, foi uma licitação pública, a TCU já calculou sobrepreço, algo que possa se assemelhar à vantagem oferida, e várias vezes encontro, ou seja, alguém calcula. E isso está sempre acima dos 20%, que é o que a gente usa, né, de 10 a 20, etc. Então, isso para minimizar o meu risco. Agora, a decisão política que está na lei é para ser levada muito a sério. Então, se nós vamos tirar a vantagem estimada, a vantagem oferida estimada, então, que a sociedade diga isso por meio do devido processo legislativo. Enquanto isso, eu tenho que dar um jeito de cumprir. E aí vem essas discussões no plenário, que só fazem amadurecer, engrandecer, vem um, tem uma outra visão, etc, etc. Eu não sei se eu comentei sobre tudo. Você estava falando do projeto de lei. Projeto de lei, primeiro que eu acho o seguinte, se tem projeto de lei que teve uma movimentação recente, que saiu de uma comissão e que prevê substituir a expressão ramo de atividade empresarial para colocar, por exemplo, o mercado afetado, é porque se reconhece que quem decide hoje, colocando mercado afetado como base de cálculo, está fazendo errado. Está negando a vigência da lei atual, porque senão você não precisava mudar. Então, essas coisas têm que ser levadas muito a sério. Cada palavra ali foi pensada pelo legislador, tem um conteúdo econômico, jurídico, etc., que tem que ser levado a sério. E a gente não tem desculpa para não cumprir aquilo dali. A gente tem que utilizar os nossos meios materiais, intelectuais, etc., para dar um cumprimento. Ao se amadurecer a proposta legislativa, ou seja, a opção política de, por exemplo, contabilizar a duração na base de cálculo, eu apoio. Porque, por exemplo, na proposta de dosimetria que foi colocada em consulta pública, a duração da conduta do cartel, ela é refletida onde ela pode ser refletida hoje, que é só na definição da alíquota. Então, a cada um ano, tinha um acréscimo. Eu não me recordo de cabeça se era 1 ponto percentual ou meio ponto percentual, mas tinha. Agora, é muito pouco, né? Porque é todo um exercício financeiro, sendo que a sua base de cálculo pega só um exercício financeiro, às vezes você tem mais de 10 em que teve aquilo. Então, se a opção política amadurece e tira a vantagem oferida e muda a base de cálculo, eu vou acatar. E agora, respondendo objetivamente para você, eu acho que a duração da conduta, ela às vezes chega a ser um elemento que, isoladamente, na base de cálculo que nós temos, já demanda a aplicação da alíquota máxima.
tudo mais que você for considerar não vai ter o condão de diminuir a alíquota máxima, porque o ganho foi tão alto que não tem nenhuma outra condição ali que vai conseguir baixar de 20%. Então, se você reflete isso na base de cálculo, talvez você possa fazer um outro exercício de dosimetria também, mas é o que eu sempre disse e repito, tudo em extrema deferência ao legislador e à opção política vigente. Deixa eu só fazer um comentário antes de passar para a Priscila, até fazendo aqui uma propaganda de um trabalho do IBRAC. A gente acabou fazendo um levantamento da consulta pública desse guia de dosimetria, e você acabou mencionando que o guia reflete uma consolidação da jurisprudência do CAD. Na verdade, a gente chegou à conclusão que não, que o guia não está refletindo o que a jurisprudência majoritária do CAD determina. Então, acho que é algo para se pensar também, e falando de vantagem auferida, a gente também colocou lá que o CAD sequer, porque a lei fala na vantagem auferida quando passível de estimação, e o CAD sequer justifica se foi passível ou não de estimação. Então, se ele justificar, olha, não é possível estimar, por isso não estou adotando. Isso também não foi identificado em quase nenhuma decisão. Então, só para deixar isso aqui registrado, e eu passo para a Priscila e agradeço muito, porque acho que tem um debate enorme ainda sobre esse ponto, conselheiro. Obrigada. Com certeza, Flávia. Eu acho que foi muito produtiva essa conversa. Infelizmente, a gente tem que terminar, mas acho que já vai ficar um convite aqui para o conselheiro Sérgio para a gente falar, talvez só de vantagem auferida, né? Tem uma série de pontos aí, quer dizer, dano não equivale à vantagem auferida, então acho que tem algumas decisões anteriores que talvez misturam esses conceitos, então acho que é um tema muito rico. Para a gente fechar, eu vou aqui, como eu estou substituindo a Vivian, e ela introduziu aqui um quadro de perguntas surpresa. Mas eu vou fazer perguntas sim ou não aqui, muito rápidas, para a gente fechar e também conhecer um pouquinho mais, né, da pessoa, né? Então, primeiro eu vou fazer uma pergunta que fiquei curiosa. Ato de concentração ou conduta, né? Do que você gosta mais, né? O que é mais interessante? Conduta. Conduta. E conduta coordenada ou unilateral? Ambas. Legal. E aí, fechando realmente com alguma pergunta no sentido mais pessoal, o que o conselheiro, né, quando não está na cadeira do conselheiro, quais são seus hobbies, né? Puder compartilhar aqui com os nossos ouvintes. O meu tempo livre, ele é dedicado a migrar do mundo online para o mundo offline. Normalmente, nessa pandemia, eu estou me dedicando agora, com tudo reabrindo, a gastar cada vez mais tempo com os meus amigos, com os meus familiares, fazendo reuniões na minha casa, às vezes em torno de alguém que saiba cozinhar, às vezes abraçando os meus sobrinhos até eles fugirem de mim, correrem de mim. Eu gosto muito de ler, além de leituras técnicas que eu gosto de fazer. Eu estou lendo atualmente um livro do Fernando Henrique Cardoso, Crise e Reinvenção da Política do Brasil. É um dos livrinhos curtos e cheios de conteúdo que eu gosto. Eu tenho muito buscado um contato de novo com a natureza, então eu busco muito fazer coisas ao ar livre. Eu tenho estudado e admirado cada vez mais a natureza, buscando fazer viagens rápidas, agora que as coisas estão reabrindo, aqui para Brasília, para Pirinópolis, essas coisas. Na pandemia, eu me joguei no Lago Paranoá, eu migrei para a economia compartilhada e comprei cotas de barco, cotas de jet ski, então é muito comum me ver aqui no Lago Paranoá com os meus amigos, navegando, e eu tenho muito prazer em pensar em tudo, planejar tudo, receber todo mundo. Então, tudo aquilo que volta a me fazer sentir de novo a humanidade é aquilo que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Eu sinto muita falta, inclusive no CAD mesmo,
do convívio com os outros conselheiros, com os técnicos da ESG, do DE, da Procuradoria, de todo mundo, aquele convívio de estarmos lá. E eu acho que nós temos que cuidar para esse mundo online não nos robotizar. É isso que eu tenho dedicado no meu tempo livre. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, conselheiro Sérgio, Bruno, Flávia, por terem feito aqui mais um episódio interessantíssimo. A gente está chegando ao final, queria agradecer aos ouvintes, e se vocês quiserem também se despedir aqui dos nossos ouvintes, a gente encerra com isso. Obrigada, Priscila. Obrigada, Bruno, conselheiro, foi muito bom. Já estou ansiosa para ouvir a versão final do nosso podcast. Obrigado, Flávia, Priscila e principalmente o conselheiro, que se predispôs a debater com a gente aqui. Um prazer trocar essas ideias com o senhor. Obrigado, Bruno, obrigado, Flávia, obrigado, Priscila, parabéns ao EBRAC por essa iniciativa, é um prazer conversar com vocês. O episódio Penalidades em Cartéis, Dosimetria, contou com a colaboração de Flávia Chiquito e Bruno Drago na elaboração do roteiro, a quem também deixamos o nosso agradecimento. O IBRAcast é uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Priscila Brolio Gonçalves, editora-chefe, e Vivian Fraga, roteirista principal, e produzida com o apoio técnico das equipes de comunicação de Tosini Freire e Brolio Gonçalves Advogados. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.